22 diz: passados os dias de purificação, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Viu só? O menino Jesus foi apresentado, mas não batizado. É exatamente por causa disso que a Bíblia faz questão de mencionar a idade com a qual Jesus foi batizado. Está em Lucas 3, de 21 a 23. Sendo batizado Jesus e estando a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E quanto ao método correto de se realizar a cerimônia do batismo? Embora a Bíblia diga que existe apenas um método, nós conhecemos 3. Aspersão é aquele método quando a água é aspergida, respingada sobre a pessoa. Outros já ensinam que deve ser por efusão. A água é derramada sobre a pessoa utilizando-se as 2 mãos como concha. Por fim, tem os que dizem que o batismo deve ser por imersão. A pessoa é totalmente imersa nas águas. E agora? Aspersão, efusão ou imersão? Ou será que, de qualquer maneira, está bom? A palavra batismo vem do grego, é baptizo, e o correspondente do latim é baptizare, que significa literalmente afundar, mergulhar, imergir. Isso apoia totalmente a ideia de que o verdadeiro batismo é aquele em que se é completamente submerso sob a água. Esse é o verdadeiro sentido da palavra batizar. Não sepultamos um corpo jogando apenas uma pá de terra sobre ele, nem tentaríamos sepultar o velho homem do pecado simplesmente com umas poucas gotas de água. Por essa razão, Paulo em Efésios 4:5 afirma: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, o batismo por imersão. Você sabia que a Catedral de Pisa, na Itália, e a Catedral de São João, a maior igreja de Roma, as 2 possuem tanques batismais? Sabia também que a Igreja Católica batizava as pessoas por imersão? Foi só no começo do 15º século que a Igreja Católica aceitou a aspersão como o equivalente à imersão. Só no livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, encontramos 9 casos de batismo. Em todos, batismo por imersão. Veja 2 exemplos. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino, iam sendo batizados. O detalhe aqui é que eles iam sendo evangelizados e iam sendo batizados. Veja que depois da tomada de decisão, não dá para ficar adiando muito o batismo. Atos 22:16 diz: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. A realidade mostra que alguns que deixaram para depois acabaram adiando tanto que o batismo acabou nunca acontecendo. Veja o caso do rei Agripa em Atos 26:28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades, me convences a me fazer cristão. Nunca mais a Bíblia menciona o rei Agripa. Ele deixou passar a sua oportunidade de se entregar a Jesus, de se batizar. Em Hebreus 3, 7 e 8 é dito o seguinte: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O batismo é o meio de receber um novo membro na família de Deus. É através do batismo que a pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Veja o que diz em Atos 2, 41 e 47. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de 3.000 pessoas naquele dia, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois de batizada, a pessoa está completamente perdoada. Nasceu de novo. É uma nova vida. Mas será que depois do batismo ela nunca mais vai pecar? Infelizmente, continuamos a ser pecadores. Por isso a igreja tem pessoas com defeitos.
Porque enquanto vivemos nesse mundo, continuaremos a ser falhos, cometendo erros. Então vem a pergunta, e aí, como eu faço? Cada vez que eu pecar, então vou ter que me batizar de novo? Jesus sabia que poderia acontecer de nós pecarmos, mesmo depois de termos sido batizados. Assim, para que a gente não precisasse ser batizado novamente cada vez que pecasse, Ele nos ensinou que nós deveríamos participar de uma cerimônia chamada Santa Ceia. Então João começa a descrever uma cena assim. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Ao pegar a toalha, Jesus imediatamente se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos, tirar desses pés a sujeira do chão de Jerusalém. Os discípulos levaram um susto. Aquilo era terrível. Lavar os pés de alguém era tão degradante que um mestre nunca exigiria aquilo de um escravo judeu. Que comportamento incompreensível para um governante que imediatamente, daqui a pouco, iria anunciar: eu confio o reino a vós, pensavam os discípulos. Porque, em geral, as pessoas pensavam que a finalidade de todas as coisas era alguém chegar no topo. E uma vez atingido o topo, lá permanecer. Mas aqui, esse homem já estava no topo. E ele se rebaixa até o chão e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nesse ato simbólico, Jesus inverteu simbolicamente toda a ordem social. Até os seus próprios discípulos ficaram quase horrorizados com o seu comportamento. Em Isaías 14:14 está registrado que Satanás disse: eu subirei acima das mais altas nuvens e lá estabelecerei o meu trono. Enquanto Satanás disse: eu subirei, Jesus desceu. Enquanto a criatura queria ser Deus, aquele que era Deus se tornou um servo. Será que Jesus estava querendo nos pedir que lavássemos também os pés uns dos outros? Um dos meus autores prediletos se chama Philip Yancey. Ele não é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu pertenço. Mas veja o que ele diz sobre a cerimônia do lava-pés. Jesus pediu-nos a nós, seus seguidores, que fizéssemos 3 coisas para lembrá-lo. Pediu-nos que batizássemos os outros exatamente como ele fora batizado por João. Pediu-nos que nos lembrássemos da refeição que ele partilhou aquela noite com seus discípulos. E, finalmente, pediu-nos que lavássemos os pés uns dos outros. A igreja sempre honrou 2 daqueles mandamentos, mas hoje apenas algumas poucas denominações executam a prática da lavagem dos pés. Quanto às demais, toda a ideia lhes parece primitiva, rural, nada sofisticada. Em Mateus 26, de 26 a 28, a Bíblia diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Da mesma maneira que o sacrifício de um cordeiro sempre faria o povo se lembrar de que Cristo viria e morreria por nós, a Santa Ceia nos faz lembrar que Cristo morreu por nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Quem vem até a ceia do Senhor está demonstrando publicamente que aceita o sacrifício de Jesus na cruz e recebe o seu perdão. Se o batismo indica que nós fomos incluídos no corpo de Cristo, a Santa Ceia nos lembra e renova essa condição. Participamos do corpo e do sangue de Cristo, representado pelo pão sem fermento e o puro suco da uva, também sem fermento, mantendo comunhão com Ele e com os nossos irmãos, que também representam outras partes do corpo de Cristo na terra,
a sua igreja. Todos nós somos pecadores. E é aí que a Santa Ceia passa a ter importância. Porque a Santa Ceia é oferecida para pecadores que querem se arrepender.